Gênesis, capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderei o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão, Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfe. Farás comprimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora, com betume. E desta maneira a farás de 300 côvagos de comprimento da arca, e de 50 côvagos da sua largura, e de 30 côvagos a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvago acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Fazer-lhe-ás andares abaixo, e 2º e 3º, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2
de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme as suas espécies, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservarem em vida. E leva contigo a toda a comida que se come, e ajuntar-te-á para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou assim a fazer. E o cristão comenta, né? Estão comentando aqui agora esse capítulo 6 de Gênesis, né? A gente consegue fazer alguns comentários e algumas observações nesse capítulo 6. O primeiro deles é que a terra que Deus criou, ela estava totalmente corrompida, né? De todo tipo de pecado. E os filhos de Deus, ao qual diz nesse capítulo, são os anjos, né? São os anjos que são chamados filhos de Deus. E esses anjos, eles vieram para a terra e se relacionaram sexualmente com as mulheres, as filhas dos homens. De que homens? Os homens que Deus criou, de geração em geração. Foram nascendo homens, né? Homens e mulheres foram nascendo. Enfim, homem gênero, que estou dizendo, né? E aí nasceu homens, nasceu mulheres, de várias e várias, né, pessoas que vieram depois de Adão, de Eva, Caim, Abel, né? Toda essa descendência lá do início. E aí o que aconteceu? Esses anjos, eles observaram as mulheres, né? As mulheres humanas, né? Que foram geradas por humanos, né? Homem, que foram geradas por seus pais, suas mães, né? Mulheres humanas. Os anjos se encantaram por elas e geraram ali nessas mulheres, fizeram relações sexuais com elas, e aí o que aconteceu? Nasceu os nefilins. Nefilins, o que são os nefilins? Para você talvez que não saiba, os nefilins eram homens muito altos, homens gigantes. Alguns dizem, né, alguns historiadores, algumas pessoas, pesquisadores, dizem que esses nefilins, esses gigantes, eles tinham mais de 4 metros de altura. Você imaginou? Uma pessoa com mais de 4 metros de altura? Pois é, esse aí nasceu da relação, né, entre o anjo e uma mulher. Nasceu o nefilins. E esses nefilins, eles tinham um apetite muito grande, muito voraz. Então eles destruíam tudo que eles viam pela frente. Justamente pelo esse apetite que eles tinham, né? E chegou a um certo ponto que o apetite deles estava tão voraz que ele passou a se alimentar dos seres humanos, né? Começou a comer as pessoas. E aí Deus viu tudo isso aí, essa bagunça que se tornou a terra, e resolveu fazer a destruição. Mas antes avisou Noé, né? Avisou Noé para que Noé construísse a arca para poder ele se salvar, já que Noé, como diz esse capítulo 6, né? Noé era um homem justo e temente a Deus. Então Deus quis preservar a vida de Noé. Noé e sua família, né? Seus 3 filhos, suas noras e a sua esposa, juntamente com um casal de cada animal, né, de cada espécie. E assim foi feito. Então essa é uma observação que a gente pode fazer, né? Que assim, apesar de Deus querer a destruição, desejar a destruição de tudo que ele fez, ele ainda assim, a gente pode observar nesse capítulo que ainda assim tinha uma esperança para que o novo de Deus pudesse nascer através da família de Noé.
né? Mas enfim, a gente sabe que infelizmente não foi assim, né? Mais pra frente a gente vai entender por quê nos capítulos seguintes. Então essa é a observação que eu fiz nesse capítulo, né? Capítulo 6 de Gênesis, né? O cristão comenta. E é isso aí, gente. Então, se você gostou desse vídeo, você comenta. Se você tiver alguma opinião assim diferente da minha, ou, né, semelhante, pode colocar aqui no comentário. Coloque aqui no comentário, vamos conversar aqui, né, nesses comentários. E se você quiser também, pode compartilhar esse vídeo, tá? Isso ajuda bastante o nosso engajamento aqui no YouTube. E se puder também comentar, além de comentar e compartilhar, se puder também curtir, né? Vai ser muito bom para o engajamento. Muito obrigado por vocês aí assistir o nosso vídeo e vamos em frente, né? Até o próximo capítulo de Gênesis. Eu espero vocês lá. No próximo capítulo, que será o capítulo 7. Aguardo vocês lá.